Paz de Cristo, palavra de salvação em Lucas, capítulo 4, e o verso 14, fala sobre Jesus é expulso de Nazaré. Por que Jesus foi expulso de Nazaré? Vamos ler então a palavra do Senhor? Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia. A sua fama corria por toda a terra e em derredor, e ensinava na suas sinagogas, e por toda era louvado. E chegando a Nazaré, onde foram criados, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista ao cego, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o evangelho aceitável do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, quando ele declarou que o Espírito Santo de Deus era sobre ele, que ele foi ungido para evangelizar os pobres, foi enviado para curar os enfermos, os quebrantados de coração, e a pregoar o evangelho aos cativos, e dar-lhes o cego visão, e libertar os oprimidos, e anunciar ao ano aceitável do Senhor. Eles levantaram contra o Senhor. Eles disseram que o Senhor estaria blasfemando, porque estaria colocando em lugar de um Deus, e não sabendo eles que ele estava diante ali do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus eterno, o Senhor Jesus. Então, como naquela época, eles não aceitavam nenhum homem se declarar sendo Senhor e Salvador, porque era como uma blasfema, então eles expulsaram Jesus. Eles não creram em Jesus, porque eles tinham Jesus ali como um homem comum. Eles tinham Jesus ali como um igual a todos, homens, porque ainda os seus entendimentos, as suas visões não tinham sido abertas a respeito do Evangelho de Jesus. Então Jesus, ele administrou a sua palavra, dizendo a eles que ele estava ali para evangelizar, para curar, para salvar, para libertar, para transformar e libertar os que haviam oprimido. Ele era o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele era o Salvador. Ele ali declarando, profetizando, dando seu início ao seu evangelho, trazendo a palavra de salvação, mas eles olhando para a aparência de Jesus como homem e não como seu Salvador, eles expulsaram ele da sinagoga, dizendo que ele estava em blasfêmia, dizendo, uns diziam que ele era Beelzebul, príncipe dos demônios, outros duvidavam, outros já criam no Evangelho de Jesus, outros recebiam o milagre de Jesus por crer no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que salva, cura e liberta. Mas uma minoria daquela multidão zombava, zoava, criticava, perseguia, não queria ouvir o Evangelho. E hoje não é diferente. Nós, como homem, na realidade, mas transformado pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus,
libertos pelo poder do Evangelho, porque nós creu e aceitou, e Jesus nos transformou com teu sangue, mudou a nossa vida, tirou de dentro de nós toda a impureza, expulsou o inimigo que habitava em nosso coração e habitou o teu Espírito Santo em nós e nos encheu do teu poder, do teu Espírito Santo, para anunciar este mesmo evangelho que Jesus veio trazendo até a nós, um evangelho de salvação, de cura e libertação. Mas aquele povo não tinha aceitado. A minoria ali não aceitava o evangelho, porque ele estava olhando a aparência de Jesus, mas não estava observando e analisando a palavra de Jesus. Porque Jesus estava ali citando o que ele já havia dito nos livros de Isaías, que ele seria o Salvador, ele seria o Messias, o enviado do Pai. Então eles não acreditavam no Senhor, mesmo com todos os milagres, maravilhas, eles duvidavam da providência do Senhor, do Evangelho do Senhor. Então o Senhor Jesus Cristo, ele foi expulso por causa da verdade. Hoje não é diferente. Quantas vezes que nós anunciamos o Evangelho do Reino que salva, cura, liberta e transforma, mas muitas vezes as pessoas julgam a aparência nossa e muitas vezes não crê no Evangelho do Senhor. Não quer acreditar no Evangelho de Jesus Cristo. Este Evangelho que salva, que cura, que liberta e transforma, muda a vida do pecador, transforma a vida do pecador. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, em meu Pai não ser por mim. Jesus diz que ninguém entraria no reino de Deus se não nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. Tem que aceitar a palavra do Senhor, tem que deixar o velho homem, a vida de pecado, de prostituição, adultério, lascívia, luxúria, sodomismo, deixar a vida prática da mentira, deixar de ser efeminados, deixar a vida de idolatria, deixar a vida de adultério, prostituição, mentiras, deixar a vida de vaidades, deixar a vida de pecado enganosamente, deixar a vida, a prática do jogo, da bebida, do cigarro, do fumo, deixar esta vida que não leva você a lugar nenhum a não ser ao sofrimento e à condenação do fogo do inferno, porque Jesus diz que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Outra vez veria a diferença o que serve a Deus e o que não serve. Então é muito claro o Evangelho de Jesus. E ele anuncia e diz que o Senhor Deus, o teu Pai, que enviou a ele esta terra, quando ele aqui andou, ungiu ele para evangelizar. Era um evangelista, evangelizando, levando as boas novas aos pobres. Não era pobre material, era pobre de espírito, de alma. A sua alma estava empobrecida. Quantos que têm riquezas? Quantos que têm glamour? Quantos que têm vastas riquezas? Quantas pessoas que têm muitos bens material, têm muito dinheiro, muitas fãs, muitas mulheres, muitos deleites, muitos carros, muito dinheiro no banco, mas é um pobre miserável. A Bíblia diz isso, que é um desgraçado, pobre nu. Não tenho nada. Se ele morrer, o que ele tem para oferecer ao Senhor? Não tenho nada. Mas Jesus está falando, comprai de mim ouro aprovado no fogo. Comprai de mim. Comprai de mim. No sacrifício, na oração, na aceitação do Evangelho, você está comprando do Senhor a sua salvação, está alcançando do Senhor a sua salvação, está enriquecendo a sua vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Jesus, ele veio e entregou sua vida, sofreu grandes perseguições, como eu disse, foi expulso da sinagoga, eles recusaram, não aceitaram, porque acharam que ele era um impostor, acharam que ele estava levantando uma grande blasfêmia, porque no meio dos judeus era assim, se alguém se declarasse como o Deus eterno, ou um Deus, ele era levantado, era como se fosse uma afronta, uma calúnia, porque eles não acreditavam que o Senhor operava na vida do homem assim.
como Jesus veio para provar para eles que tem como nós ser cheio do Espírito Santo. Jesus veio justamente para provar para nós que tem como nós vencer o pecado, vencer este mundo. Jesus falou, assim como eu venci o mundo, vós vencerás. Assim como eu venci as tentações, as provações, vocês vencerás também, porque o meu Espírito Santo está dentro de vós. Não há nenhuma provação que venha sobre você que você não suporta ela. Porque o Espírito Santo de Deus, ele te dá força, ele te dá graça para vencer toda a luta. Essa é a mensagem que eu deixo da parte de Deus para a tua vida, que se encontra cansado, abatido, depressivo, angustiado, sem saída, sem solução, pensando o que eu vou fazer da minha vida, depois da morte, para onde eu vou? Jesus diz, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o descanso eterno. Uma passagem muito clara que Deus me traz na minha memória, o rico e o Lázaro. Lázaro, aquele pobre mendigo, comia das migalhas e caía da mesa do rico. Morreu ele, foi para o Pai eterno, foi para o descanso com Jesus, porque Lázaro, ele tinha uma boa ação, uma boa atitude, ele aceitou Jesus como seu Salvador. E o rico, com toda a sua riqueza e com todo o seu glamour, com toda a sua fama, com todo o seu dinheiro, ele morreu e desceu ao inferno. Isso é triste, mas é a realidade, porque Jesus diz que nós devemos se santificar a nossa vida. Não tem como nós ser totalmente perfeito, mas é a graça de Deus que nos justifica, a graça de Deus que nos salva, a graça de Deus que nos transforma através do teu poder, do teu amor e do teu sangue. Aceite Jesus como seu Salvador. Não perca tempo. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus lhe abençoe, que o Espírito Santo fale melhor no seu coração, que você possa receber esta palavra de bom grato da parte do Senhor. Porque o Senhor Deus, Ele disse para os discípulos, quando os discípulos falaram assim, Senhor, olha o grande templo que nós construímos aqui em Jerusalém para o Senhor. E Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra que não seria derribada. Mas outra vez, eu, com as minhas graças, com a minha morte, lá na cruz do Calvário, essas palavras que Jesus queria dizer a eles. Eu construirei um templo para a morada eterna minha. E este templo não será de pedra, não será de barro, esse templo será o próprio homem. Esse templo eu construirei com a minha graça. Esse templo sois vós. Eu habitarei em vós. É isso que Jesus quer dizer na linguagem de hoje para você entender a palavra do Senhor. Então Deus construiu este templo que somos nós para habitar, para falar, para usar. Somos vasos na mão do Senhor para que você entenda o Evangelho de Cristo. Então Deus quer usar você para salvar e resgatar outras vidas. É isso que Deus quer fazer de nós, como um bom soldado, como uns bons dispenseiros do Evangelho, como uns bons salvador de vida, como um corpo, como se fosse o pessoal do corpo de bombeiro. Deus quer usar você como um soldado do corpo de bombeiro, para apagar os incêndios de Satanás na vida dos outros, para resgatar vidas que estão à mercê da morte. O Senhor Deus nos chamou para ser pescadores de alma, como falou com Pedro. Pedro, se tu me amas, sim, Senhor, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Pedro, a partir de hoje, tu não será mais pescador de peixe, mas será pescador de alma. E Jesus te ama, Ele conta com você no reino dele. Que Deus lhe abençoe, lhe a paz do Senhor Jesus, e cada dia mais o Espírito Santo de Deus possa falar em seu coração. Deus lhe abençoe e a paz do Senhor Jesus.